Olá, minha gente! Estamos juntas mais uma vez e esse é o nosso papo devocional. Hoje eu queria compartilhar com vocês o passo a passo do nosso devocionário Cheias, como é que a gente constrói todo aquele plano devocional que a gente tem aqui nos nossos grupos de estudo bíblico para mulheres, tá bom? Bom, o que a gente orienta quando alguém quer começar a estudar a Bíblia? Escolha o livro que você vai estudar. Não fique por aí lendo um versículo isolado, cada dia uma coisa diferente, tá? Escolha um livro para você ler de uma vez, livros menores, né? De 15 capítulos, se você tem um tempo, consiga fazer essa leitura corrida de todo o texto e aí a gente vai estruturando outros passos. Livros maiores você pode ver qual a quantidade de capítulos que você pode ler por dia. Isso aí é com você, é no seu tempo, no seu ritmo, tá bom? Não tenha pressa com isso. No seu tempo com Deus você vai estar ali para desfrutar. Não é uma competição de quem lê mais, de quem sabe mais. É sobre relacionamento. Devocional é relacionamento com Deus. É o nosso coração em devoção àquele que nos fez. Então, esse entendimento é muito importante. Definindo isso, a leitura que você vai fazer e definindo a leitura de cada dia, então você vai chegar lá. A gente sempre tem um plano, onde você vai anotar tudo, um caderninho que você já faz, já estrutura as suas devocionais, né? E aí você vai colocar ali, escrever, né, a leitura do dia mesmo para uma maneira de organizar. Hoje li tal coisa, né? Acompanhei essa história. E aí, depois de pontuar a leitura do dia, você vai dar um tema para esse conteúdo. Bom, qual a importância de dar um tema? É de contextualizar essa leitura e linkar com a tua própria vida. Eu acho isso super interessante, sabe? Porque Deus, ele tá sempre trabalhando algo na nossa vida e a gente tá ali lidando com uma história que aconteceu há tanto tempo, mas a gente consegue meio que se enxergar ali e de ver Deus comunicando com a gente através daquele texto. Isso é maravilhoso. Então você pode fazer esse link. Por exemplo, trouxe um exemplo aqui. Estou lendo Gênesis 45. Então, vamos dizer que o texto do dia é Gênesis 45. Qual é a história? O encontro de José ali com os seus irmãos, quando ele fala para os seus irmãos que ele é o José, o irmão que foi vendido, né, para o Egito e tudo mais, como escravo. E é naquele momento que acontece aquela reviravolta na história e José consegue ali perdoar os seus irmãos, tem um reencontro tão forte. Então, eu sempre dou um tema baseado naquele ponto central da história, que pode ser reencontros, pode ser também perdão, pode ser relacionamentos. E aí, a partir daquele tema, eu posso pensar o que Deus está trabalhando na minha vida através dessa história. Que tipo de reencontro eu preciso ter, né? Que pontos da minha história eu preciso trabalhar, a quem eu devo perdoar. Então, são questões que eu posso trazer à tona nessa leitura bíblica que podem me ajudar a ter uma linha nessa devocional, tá bom? Isso vai nos ajudar muito nos próximos pontos, que é o terceiro, a aplicação na minha vida. O que Deus está me ensinando através dessa história? O que Deus está tratando no meu caráter é através dessa história, né? Às vezes a gente está lendo uma narrativa, às vezes a gente está lendo uma carta com algumas instruções. O que aquele texto traz na minha vida? O que o Espírito Santo ministra sobre mim? Né? Qual o contexto dessa história e qual o meu contexto e como isso se linka, tá? Quarto, a pergunta que eu devo fazer: qual a mudança necessária em mim? Às vezes eu vejo uma estrutura na palavra, uma estrutura em mim não bate, eu não estou alinhada com a palavra de Deus. Então, eu preciso mudar. Não é a palavra que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. Então, quais são as mudanças que eu sinto Deus falar ao meu coração? O que eu vou me aplicar? Vou orar mais sobre esse assunto, talvez vou conversar com alguém mais experiente sobre isso. Vou dar passos para trabalhar esses temas na minha vida. Quinto ponto, um versículo para memorizar, né? Que versículo você escolhe dentro do capítulo ou dos capítulos que você leu para você memorizar? A gente sempre deixa esse trabalho para criança, né?
Criança memoriza versículo e acaba que a gente perdeu esse hábito super importante de ter aqui armazenado na nossa mente preciosidades da palavra de Deus que vão nos auxiliar em momentos de necessidade. Não despreze isso. Memorizar versículo não é coisa de criança, é coisa de crente maduro. Combinado? Vamos nos aplicar mais na memorização das escrituras, ter essas verdades aqui, ó, povoando o nosso interior, adornando o mais íntimo das nossas vidas, tá bom? Isso é muito importante. 6. A oração de papel, que a gente chama, de escrever a nossa oração. Claro que você pode orar em voz alta, silenciosamente, mas é um exercício que a gente faz aqui de escrever as nossas orações, de ter esse registro. Quantas vezes a gente volta para esse caderninho de oração e percebe quantas coisas nós oramos e o agir de Deus através dessas orações. Percebemos esse processo na nossa vida e é lindo voltar e ler essas orações e marcar quando elas são atendidas. Faça esse exercício que é muito maravilhoso. Por último, 7, é sempre pensar como você vai aplicar essa palavra. E aí a gente tem essa ideia de criar uma meta real, realizável, bem prática, tá? Às vezes a gente quer muita coisa, mas pode ser simples, né? Falei de Gênesis 45. Se eu associei isso ao tema de perdão, e eu já me lembrei de pessoas que, né, eu tô meio assim, preciso ter uma conversa, um encontro pontual, eu vou dizer assim, essa semana eu vou ligar para fulano, nessa semana eu vou tomar um café com ciclano, eu vou conversar, eu vou acertar algumas questões que eu preciso. Então, é determinar alguns pontos realizáveis, algumas coisas bem específicas para que você possa estar cumprindo, tá bom? Então, essas são as dicas que a gente tem trazido aqui para as mulheres que andam conosco no Cheias. E se você tem as suas dicas, coisas que você costuma fazer no seu tempo com Deus que são úteis, comenta aqui, deixe pra gente a sua dica. Pode edificar a vida de uma outra irmã, tá bom? Se você quer participar do nosso grupo de devocionais, seja muito bem-vindo aqui no link da descrição. A gente tem o acesso para os nossos grupos de estudo bíblico, tá bom? Eu encontro você por lá.